Olá, gente querida! A igreja hoje celebra a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria no templo em Jerusalém. É uma memória mariana de origem devocional e prende-se a uma piedosa tradição atestada pelo Evangelho apócrifo de Tiago. A celebração litúrgica começou no século VI no Oriente e no século XIV no Ocidente. Realça a primeira doação que Maria fez de si própria, tornando-se modelo de toda alma que se consagra ao Senhor. Este é o comentário do livrinho Igreja em Oração, da CNBB. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e os seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como disse, a Igreja celebra a memória da apresentação de Maria Santíssima no templo. Esta memória, embora não seja narrada nos evangelhos canônicos, está profundamente enraizada na tradição da Igreja, especialmente no Oriente, e nos oferece a oportunidade de uma rica meditação sobre a consagração de cada um de nós a Deus. O proto-evangelho de Tiago, conhecido também como Evangelho da Natividade de Maria, nos conta que quando Maria chegou à idade de 2 anos, Joaquim, o seu pai, disse a Ana: Vamos levá-la ao templo do Senhor, para cumprir a promessa que fizemos, a fim de evitar que o soberano nos puna ou que nossa oferta seja rejeitada. A promessa que Joaquim e Ana fizeram foi de consagrar aquela filha a Deus. Ana então respondeu: Esperemos o 3º ano, para que ela não sinta falta do seu pai e da sua mãe. Quando Maria completou 3 anos, Joaquim convidou um cortejo de meninas judias, puras e virgens, e conduziram Maria ao templo. O sacerdote a recebeu e, depois de beijá-la, abençoou-a, dizendo: O Senhor exaltou o teu nome por todas as gerações. Em ti, nos últimos dias, o Senhor mostrará a salvação aos filhos de Israel. E o sacerdote a fez sentar-se no 3º degrau do altar. E o Senhor fazia descer sobre ela a sua graça. Ela dançou diante do Senhor e foi amada por toda a casa de Israel. Maria cresceu em graça, em oração e pureza, dedicando-se inteiramente ao serviço do Senhor. No dia em que ela fez 12 anos, os sacerdotes escolheram José para ser o esposo de Maria e ser guardião de sua virgindade. Esse texto que acabamos de escutar, rico de tanta piedade, de tanta devoção, é mais do que um relato histórico. Na verdade,
é uma teologia da consagração, símbolo de toda a vida de Nossa Senhora. Tudo na vida de Maria foi totalmente de Deus, totalmente consagrado ao Senhor, por um permanente e contínuo sim ao misterioso desígnio de Deus. Sua santidade consiste exatamente nessa entrega total a Deus, nesta escolha livre de viver sempre debaixo da proteção do Altíssimo e da morada do Senhor Deus Onipotente. O início do Evangelho de Lucas nos diz a mesma coisa, com palavras tão belas e apropriadas. Lucas nos diz que Maria é a Virgem, a que charitomene, isto é, a toda plenificada da graça de Deus. O Senhor está permanentemente em seu coração. Ela encontrou graça diante de Deus. O Espírito do Senhor veio sobre Maria e o poder do Altíssimo a cobriu com sua sombra. Ela é a discípula perfeita, a peregrina da fé. Ela é a cantora da libertação no Magnificat. É a bem-aventurada, exatamente porque acreditou. Maria Santíssima, redimida antes que nascida, foi preparada por Deus para a grande missão de ser a mãe do Verbo encarnado. Ela é o primeiro sacrário, o primeiro tabernáculo do Verbo, a arca da nova aliança. Ela foi o primeiro sacrário antes de ser o primeiro tabernáculo do Verbo encarnado. No templo, ela aprendeu a orar, a meditar as Escrituras e a viver na presença de Deus. Celebrar a memória da apresentação de Maria no templo é recordar também que nós somos templos vivos do Espírito Santo, morada do Altíssimo, e que também nós precisamos renovar a nossa consagração a Deus todos os dias. Devemos nos apresentar diariamente ao Senhor e cultivar as virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. E todas as outras virtudes, as virtudes cardeais, as virtudes sociais. E nutridos pela Eucaristia e pela oração fundada na Palavra de Deus, assim permanecemos firmes e renovamos nossa consagração ao Deus da vida. O período em que Maria permaneceu no templo, dos 3 aos 12 anos, como diz a Sagrada Tradição, é um tempo de espera, é um tempo de preparação silenciosa, de escuta e de oração. Assim também Jesus foi aluno do seu povo. De modo humilde e discreto, Jesus passou praticamente toda a sua vida no silêncio da carpintaria de Nazaré. Nós também somos convidados a nos preparar para as missões que Deus nos quer confiar. Todo dia é tempo de trabalho interior, é tempo de fidelidade nas pequenas coisas. E estas pequenas coisas nos preparam para as grandes missões. Quem é fiel no pouco, será fiel também no muito. Apresentemo-nos então todos os dias, sempre, na oração da manhã sobretudo, apresentemos a Deus com humildade, mas também com a dignidade de sermos filhos de Deus pelo batismo. E possamos dizer todos os dias, como disse o profeta Isaías: Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Sobre o trecho do Evangelho de hoje, somente temos 2 coisas a dizer. Poucas coisas, na verdade. Jesus constitui uma nova família, não mais baseada no laço de sangue, mas uma família espiritual, configurada a partir do discipulado. O parentesco que nasce desse seguimento de Jesus,
O parentesco que nasce da obediência à palavra de Deus, do cumprimento de sua vontade, é muito mais profundo do que o mero laço de sangue. Que o Espírito Santo de Deus nos faça ouvir e pôr em prática a palavra de Deus, para que mereçamos de fato pertencer à família dos santos, à família do Senhor. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.